Hoje, com uma pessoa aqui, um convidado muito especial para falar do tema governança cooperativa e o mundo Bunny. Quero reforçar que o propósito destas lives é preparar pessoas para transformar as organizações, e o Grupo Giovannoni se propõe a interagir com as organizações e compartilhar suas experiências e aprendizados na nossa trajetória profissional, bem como oportunizar a troca de ideias com convidados especiais sobre temas relevantes na implementação de boas práticas de governança e profissionalização da gestão. A nossa intenção é inspirar as pessoas para que sejam protagonistas da transformação da gestão em suas atividades profissionais, sempre impulsionadas por especialistas renomados, que participam como painelistas convidados em nossas lives. É um enorme prazer contar com a presença de toda a nossa audiência e os valiosos insights que tenho certeza que teremos hoje aqui com a presença do João Tavares. João, muito obrigada por estar conosco. João Tavares é Managing Partners and Board Member da Peer Partners e é um grande especialista em governança cooperativa, com muita experiência no tema, uma trajetória espetacular, e ele vai falar para nós sobre a governança cooperativa e o mundo Bunny. Esta live tem como principal objetivo a gente trazer um pouquinho o tema que provavelmente muitos de vocês já ouviram falar, que é o mundo VUCA, né? Que é aquele mundo marcado pela volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade. Mas e o mundo Bunny? Você já ouviu falar sobre o mundo Bunny? A pandemia mudou para sempre as nossas organizações, não é mesmo? E diante deste universo cada vez mais conectado, a noção de VUCA não é mais suficiente. Assim surge o conceito Bunny, um acrônimo que expressa esse momento de transformação e aceleração. O conceito do mundo VUCA surgiu em meados dos anos 90, a fim de explicar uma nova dinâmica do mundo. Em um cenário pós-guerra, né, Guerra Fria, inclusive, o contexto era de instabilidade, insegurança mundial, transformações rápidas, forte presença tecnológica. Naquele momento, a tecnologia funcionava como uma força vital para construir novos modelos de negócio e ampliava oportunidades de sucesso para empresas e profissionais de uma forma nunca vista antes. No entanto, este conceito já começava a cair em desatualização com a ampla digitalização que estamos vivenciando nos últimos anos. Assim, os avanços digitais potencializados pela pandemia comprometem um pouco o sentido que VUCA dava ao cenário mundial. Para identificar isso, basta analisarmos os negócios e perceber como a forma de fazer as coisas mudaram profundamente. E surge então o mundo Bunny, marcando a passagem da volatilidade para agilidade, da incerteza para ansiedade, da complexidade para não linearidade e da ambiguidade para incompreensão. Então, o acrônimo Bunny significa Bright, Anxious, Non-Line, Incompreensível. Em português, frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Para falar deste mundo Bunny, que troca a volatilidade do VUCA pela fragilidade no Bunny, traz a ansiedade presente como um ponto de atenção para as pessoas, tem se falado muito em todo esse momento de insegurança, de impotência. A não linearidade, a crise, né, do coronavírus nos traz as mudanças climáticas, a desconexão entre causa e efeito, e traz, por fim, a incompreensível, né? A ideia de ambiguidade dá lugar, então, a um momento de profunda incompreensão, que surge principalmente pelo excesso de informações.
E nós queremos, com a presença do João aqui hoje, conectar a governança cooperativa com esse mundo Bunny. Então, João, para não perder nem mais um minuto, já quero passar a palavra para você. Vou pedir que você se apresente, conte um pouquinho da tua trajetória profissional e comece a explorar um pouquinho desse mundo Bunny na governança cooperativa. Ok, Ana, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. É a segunda vez que eu participo desse momento. Fico muito feliz. Gosto muito de conversar, né, de dialogar sobre o que está acontecendo na atualidade. Então, essa é uma oportunidade para mim muito boa. Muito obrigado pela oportunidade. Tá? Me apresentando um pouco, eu sou o João Tavares. Eu trabalhei 24 anos no Sicredi. Comecei lá atrás como na área de crédito, depois fui para a área financeira, me tornei CFO do grupo e em 2017 assumi a presidência executiva do banco, da confederação, da fundação, das empresas centralizadoras do Sicredi. Em 2022 fiz o processo de sucessão. Hoje o presidente é o César, que era meu CFO na época, um grande amigo. E desde que eu saí do Sicredi, eu tenho trabalhado em parceria com a Peer Partners, que é a minha empresa de consultoria em gestão financeira. A gente tem trabalhado tentando aproximar principalmente as cooperativas de produção do mercado de capitais, de operações estruturadas, e isso tem uma relação muito grande com a governança e com o momento que a gente está falando. Né? Nesse estudo que a gente fez sobre cooperativas de produção, num projeto junto com a OCB, a gente descobriu que os agentes de mercado, as instituições financeiras, investidores, eles têm uma preocupação muito grande com o modelo de governança das cooperativas, e eu entendo que essa preocupação é muito mais por uma falta de conhecimento do que por algum problema. Né? Acho que a gente tem desafios, evoluções no modelo de governança das cooperativas, mas não é nem melhor nem pior do que outros modelos societários. Né? Eu participo também junto ao IBGC, tentando levar um pouco de cooperativismo para dentro do IBGC. Agora tenho coordenado uma frente do IBGC, que é o IBGC Dialoga, na parte de cooperativas. A Ana é uma das que participa do grupo, e a gente tem debatido lá o que tem que avançar em governança, o que tem o que a gente, quais são os desafios da governança no modelo cooperativo. Já digo para vocês que sou um apaixonado pelo cooperativismo, acho que é um modelo empresarial de sucesso e que pode responder a muitas ansiedades e demandas da nossa sociedade atual, né? Então, acho que ele pode ser uma solução para uma série de necessidades de desenvolvimento da sociedade. Então, continuo, mesmo não trabalhando mais direto como numa empresa cooperativa, continuo envolvido muito com o setor. Sou membro independente do Conselho de Administração do Fundo Garantidor de Cooperativas e membro do Comitê de Auditoria do Rabobank, que também é uma empresa cooperativa com sede na Holanda. Então, a cachaça não sai da gente, né? O importante é a gente não ficar bêbado de tanta cachaça de cooperativismo, mas eu sigo muito firme aí próximo das cooperativas e sou um apaixonado por governança e administração. E aí, o desafio que a Ana me deu, um desafio complexo, né, de falar sobre o mundo Bunny e a sua inter-relação com a governança, principalmente a governança das cooperativas. E para me ajudar, eu até preparei alguns slides. Eu não sou um palestrante, né? Eu sou um administrador, então não são slides tão bonitos, mas a ideia é poder dividir aqui um pouco da visão e de como as coisas estão interrelacionadas, né? O mundo Bunny, como ele está muito interrelacionado com o modelo cooperativo e com a governança. A Ana já falou um pouco do que significa o Bunny, né? Que é vamos dizer assim, uma nova visão do que antigamente era a VUCA, né? Agora piorou, ficou Bunny, ficou mais difícil, né? Mas eu queria tentar traduzir esse cenário. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de mundo VUCA foi num curso muito legal que eu fiz
em Chicago, que era um curso de administração avançada, e que tinha um professor lá que falava sobre cenários, né? E foi muito interessante que ele começou a aula com um quadro que mostrava um Napoleão, uma estratégia que o Napoleão usou para tomar uma determinada cidade, e chegou até o mundo VUCA. Eu achei muito interessante as conexões que ele fez, e uma das coisas que ele mostrava é que, mesmo no mundo VUCA, né, volátil, é importante a gente se planejar, é importante a gente se assessorar, é importante a gente pensar nos próximos passos, porque muitas pessoas tendem, frente ao mundo VUCA, e agora no mundo Bunny mais ainda, a achar que não, então, já que tudo muda toda hora, eu não vou me planejar para nada. Não, é o contrário, a gente tem que se planejar mais, estudar mais, e por isso que eu acho que esse tipo de iniciativa da gente poder debater, conversar, explorar, divergir, por que não, né? É importante para poder andar melhor nesses, nesses cenários mais desafiadores. Então, eu trouxe um pouco da interpretação lá do Jamey Cassio, que é o criador desse conceito, e eu tentei trazer um pouco de resumo do que ele significa, né? Então, ele caracterizou o atual cenário em 4 grandes características, né? Primeiro, da fragilidade, e eu fui tentar entender o que ele dizia de fragilidade, e ele fala muito sobre tudo aquilo que eram modelos socioculturais, empresariais sólidos, passam a ser vulneráveis. Então, aquelas realidades que a gente tinha de solidez, não, a Odebrecht é uma grande empresa, não sei quem é um grande exemplo, né? Tudo isso começa a ruir e começa todas aquelas crenças que a gente tinha em modelos começam a ser criticadas, começam a ser pulverizados, né? Então, aquela coisa da estabilidade, aquela coisa do, não, eu vou confiar aqui nesse modelo, porque esse modelo é sólido, então eu me agarro aqui nessa cultura, nesse jeito de trabalhar. Isso, principalmente depois da pandemia, se dispersou um pouco, né? Então, aquela coisa que a gente tinha, não, trabalho que dá certo é todo mundo junto, presencialmente e tal, aquele modelo, ele começa a se tornar frágil, ele começa a se tornar vulnerável e deixa de responder do jeito como era esperado, né? Então, até o jeito como a gente administra as pessoas teve que ser totalmente revisto, totalmente repensado, né? Por quê? Porque aquele modelo já não funciona mais, ele se tornou muito mais frágil. E isso vale para todos os modelos empresariais, os modelos de estrutura financeira, né? O modelo de mercado. Imagina que hoje é muito fácil montar uma instituição financeira. Até pouco tempo atrás era muito difícil, tinha uma barreira de entrada gigante. Hoje é muito fácil. Então, um modelo onde eu tinha uma cooperativa de crédito e me protegia porque era difícil de entrar já não existe mais. Não existe mais essa segurança. Então, os modelos começaram a se tornar frágeis e tudo que a gente acreditava fica um pouco mais difícil de se agarrar, né? Então, a gente vai ter que estudar numa frequência muito, muito maior, né? Isso causa uma ansiedade, né? Essa falta de referência, as pessoas elas gostam de se ancorar, né? Elas gostam de ter aquele espelho do líder, eles gostam de se espelhar num determinado comportamento, numa determinada empresa, numa determinada verdade. Na medida que as verdades começam a ser mais frágeis, há um aumento da ansiedade. Eu acho que vocês estão sentindo isso no dia a dia, né? O quanto de pessoas está se identificando como ansiosas, como com problemas psicológicos, por que não, desafios psicológicos, em função dessa ansiedade. E isso está se transferindo também para o cenário cooperativo e para o cenário empresarial, né? A gente já não tem paciência para esperar grandes decisões, né? Parece que a gente está obrigado a todo dia tomar uma grande decisão, né? Então a gente fica ansioso, puxa, hoje eu não tomei nenhuma decisão, né? E começa a ficar ansioso achando que tudo vai acabar ali na frente. E o cenário geopolítico e mundial parece contribuir com isso, né? Quem imaginou que a gente ia ter, depois de uma Segunda Guerra Mundial, depois de tudo que a gente aprendeu, a gente teve no ano passado o maior investimento mundial em armamentos desde a Segunda Guerra Mundial.
Quem ia imaginar isso, né? E quem ia imaginar que as grandes lideranças do planeta iam estar reagindo desse jeito, né? Não, já que está tudo muito instável, eu vou investir bastante em armamento, né? Então é um mundo onde a ansiedade está desde do nível mais simples de convivência humana até as relações entre países, né? Então isso exige da gente um outro comportamento, uma outra interpretação dos fatos, né? E é interessante que na ansiedade as pessoas se tornam mais permeáveis a uma coisa que está acontecendo, que é um fenômeno também muito, muito, muito atual, que é das fake news, né? A pessoa não tem mais aquele tempo de parar e pensar, não, mas peraí, deixa eu ver se isso aqui faz sentido. A pessoa acaba tomando aquilo como verdade e já sai reagindo, né? Já tem aquela ansiedade de passa para outro, comenta, sente raiva e tal, sabe? Parece que a gente está com uma dificuldade de parar um pouco e pensar, né? E a pandemia ajudou a reforçar isso, né? Aquela sensação de puxa, será que eu vou sair dessa, né? Nos tornou ainda mais ansiosos como humanidade, né? Tomara que a gente saiba evoluir, porque operar na ansiedade não é bom no longo prazo, né? Uma outra característica, essa talvez seja até mais antiga, é a não linearidade. O nosso cérebro, ele é programado para entender a linearidade, né? A gente pensa assim, olha, hoje eu vou dar 10 passos, amanhã eu vou dar 20, depois da manhã eu vou dar 30, né? Assim que a gente se programa linearmente. O que está acontecendo agora é que as coisas têm acontecido numa velocidade muito rápida. Então, se a gente olha o crescimento de algumas empresas, é aquela curva que parece o símbolo da Nike, aquela que dá um pico, mas também quando cai muito rápido, né? Então, pequenas ações, né, pequenas decisões, pequenos movimentos, às vezes pequenos discursos causam uma reação muito mais do que proporcional, né? Então, às vezes alguém se manifesta publicamente ou dá uma entrevista, aquilo é mal entendido, já causa uma super reação e daqui a 2 semanas ninguém mais lembra daquilo. Então, é um comportamento não linear, é um comportamento desproporcional, né? E tem o lado também dos negócios, né? Negócios surgindo e desaparecendo muito rapidamente, né? Crescimentos vertiginosos e quedas também vertiginosas, e o nosso cérebro ele tem que se acostumar a entender essa não linearidade, essa não passo vai, né, passinho por passinho, né, ver como é que a gente lida hoje com as equipes. Não sei se aí tem gente que lidera equipes, mas no meu tempo, quando eu comecei a trabalhar, eu imaginava que eu ia ter que trabalhar, depois eu ia ser promovido um pouquinho, depois eu ia ser um pouquinho mais, né, eu imaginava que a minha vida ia ser um grande Lego. Hoje a turma está entrando querendo ser diretor depois da manhã, né? O cara quer já uma progressão não linear, que é um pouco do misto da ansiedade com a não linearidade, né? Então a gente vai ter que interpretar isso e como isso afeta nossas empresas, nossas cooperativas. E por fim, o mundo se tornou um pouco incompreensível, né? Por quê? Porque se eu tinha modelos de interpretação bastante claros, eu tinha um termômetro, né, para medir, olha, o meu modelo empresarial é o Itaú. Bom, quanto mais longe do Itaú eu estou, melhor ou pior eu sou, né? Como os modelos começaram a ficar muito fragilizados, o mundo começou a perder um pouco o termômetro, perder um pouco a escala, né? Então hoje está mais difícil da gente achar respostas e as respostas estão vindo de lugares diferentes, né? E os modelos acabam se tornando inconsistentes. E uma das coisas que talvez a gente tenha que ter duplo cuidado é que se tornou muito fácil fazer análise, né? Eu estava lembrando aqui com a equipe da Pier lá, dos meus colegas, a gente tem 40 colaboradores, a maioria de 20 e poucos anos, né? Hoje, como é que eles fazem análise? Eles botam no chat GPT, aquilo é quase de graça, dali sai uma análise estatística em segundos, que a gente antigamente tinha que ir lá para o campus da URGS, usar um computador,
alugar o software aquele de estatística para poder usar e tal. Hoje está tudo muito rápido, só que as pessoas, como estão ansiosas e como os modelos são frágeis, elas não interpretam, né? Então, a gente está tendo uma, uma queda da capacidade interpretativa das pessoas. Está se gerando muita informação, muito dado, muito insumo, mas pouca gente está pegando e parando e interpretando, né? Quem está fazendo isso acaba se sobressaindo nos negócios e achando alternativas para crescer. Mas há uma tendência de superficialidade, né, e que alimenta a incompreensão. Né? Quando eu estou num ambiente mais VUCA ou mais bunny, mais instável, e ainda estou ansioso, né, e ainda perdi minha referência nos modelos, bom, é fácil do mundo se tornar incompreensível. E aí uma coisa bem particular que aconteceu, principalmente depois da pandemia, foi eu não sei se vocês notaram isso, mas quando o cenário se torna mais incompreensível, as pessoas tendem a buscar messias, né? Elas tendem a cultivar ideologias, porque já que o cara não vai analisar muito profundamente a coisa, bom, eu não vou mais estudar estatística, eu vou torcer para o Inter, né? O cara se torna um torcedor, né? E aí, onde é que a gente enxerga isso, né? Essa incompreensão? É na polarização que que vem crescendo ultimamente, né? A humanidade vinha numa trajetória de compreensão mútua, de tentar novos caminhos, novas alternativas, de trabalhar mais junto, de uma lógica mais inclusiva, né? E de uma hora para outra a gente começou a ver uma falta de compreensão, uma polarização, né? Bom, se eu sou de direita, eu não gosto disso, não gosto daquilo, não, se eu sou de esquerda, eu faço isso, faço aquilo, e se eu sou russo, eu sou contra a Ucrânia, e agora se eu sou de Israel, eu sou contra todos os árabes. É uma coisa, está difícil até da gente se posicionar, porque o mundo se tornou muito polarizado. E a polarização é exatamente a falta de compreensão, a falta de profundidade nas análises que nos torna um pouquinho mais selvagens. Eu sei que a gente está avançando aqui no tempo, mas eu queria agora relacionar isso com a governança corporativa e cooperativa, que foi o que a Ana me pediu, né? Então, a governança, lá como está definido pelo IBGC, é um sistema formado por princípios, regras, processos da forma pela qual as organizações são dirigidas e monitoradas com vistas a geração de valor sustentável, englobando todos os stakeholders. Olha quantas palavras eu marquei em azul aí, elas foram afetadas pelo mundo bunny, né? Pô, os sistemas estão em xeque, né? As regras estão pouco claras. Então, a governança se tornou muito mais difícil, né? Porque com um mundo polarizado, pouco compreensível, a coordenação de todos esses stakeholders da empresa para a geração de valor se tornou uma tarefa um pouco mais difícil. E na minha visão, onde é que a gente pode escapar do efeito Bunny quando a gente está pensando na governança e quando a gente está pensando em que modelo a gente vai fazer a gestão da nossa empresa? É voltando para os princípios e valores daquela empresa. E, por sorte, no cooperativismo, é um modelo empresarial que nasceu de princípios. Primeiro nasceu os princípios, depois nasceu o modelo empresarial. É um dos poucos modelos empresariais onde isso aconteceu. Né? O pessoal tinha clareza de quais eram os princípios. Bom, a partir daí se bolou como é que vai funcionar o modelo empresarial. Né? Então, se a gente pegar, pô, tô perdido, tô aqui, tô bunny até o cabelo, como é que eu faço? Como é que eu tomo as minhas decisões? Como é que eu organizo a minha política interna, né? Volta para os valores, volta para os princípios. Então, peraí, eu tenho que construir uma gestão focada em adesão livre e voluntária, uma gestão democrática e livre, eu tenho que garantir a participação e estimular a participação econômica dos associados, eu tenho que garantir
que a cooperativa seja autônoma e independente, então eu não posso entrar nesse mundo da polarização, tenho que ficar fora disso, porque nós somos independentes, a gente não torce nem para um lado nem para o outro. Eu tenho que me comprometer com a educação dos meus associados, né? O associado que não consegue entender aquela cooperativa, ele acaba num cenário bunny, ele acaba se perdendo, né? Então, o cara é associado da Unimed, ele é médico, e às vezes ele nem percebe que ele é associado, ele acha que é um médico trabalhando para a Unimed, né? Então, a gente educar o associado para ele entender a cooperativa é muito importante, assim como a gente tem que educar essa nova safra de líderes que vem aí do cooperativismo, da sucessão, né? A gente sabe que tem cooperativas já com presidentes há bastante tempo na posição e que vão ter que ser sucedidos. Mas será que a gente está formando essa turma, né? Então, educação, formação, informação de qualidade pode reduzir a ansiedade, pode preparar a gente para enfrentar melhor o mundo bunny. Um outro valor é a intercooperação, né? É bem interessante como, às vezes, os diferentes tipos, os diferentes ramos de cooperativismo não intercooperam, né? Não trabalham consigo mesmo. Então, às vezes tem cooperativa médica que não trabalha com cooperativa de crédito, né? Umas distorções bastante grandes. E no mundo bunny, onde a gente está com dúvida com relação aos modelos, para mim era mais natural que a gente se juntasse naqueles que a gente confia, naqueles que a gente divide os mesmos valores. Então, para mim, a intercooperação é natural. E, por fim, mas não menos importante, o interesse pela comunidade, né? Esse é um diferencial cooperativo intrínseco, né? E as comunidades estão precisando de alguém que se interesse por elas. E aí acho que tem um diferencial competitivo gigante das cooperativas que a gente não pode perder. Porque no mundo bunny, as pessoas vão começar a buscar um esteio, uma âncora. Eu estava lendo esses dias, eu fui palestrante no South Summit, aqui em Porto Alegre, nesse evento de inovação, e estava estudando o que está acontecendo no mundo e tal, e me chamou a atenção que em vários países as pessoas estão voltando às agências bancárias. As pessoas voltaram a procurar a agência bancária, e o mais interessante, não são as pessoas de mais idade, são pessoas relativamente jovens. E por que esse fenômeno está acontecendo? Porque as pessoas estão procurando algo a mais. Elas não estão procurando só ali passar dinheiro do ponto A para o ponto B, elas estão procurando alguma referência, alguma consultoria, alguém que puxe elas de dentro do bunny, sabe? Então, aquele jovem casal não sabe se compra um apartamento ou se vive no aluguel. Ele está precisando de alguém que oriente ele, principalmente nesse mundo com essa característica bunny que a gente descreveu antes. Então, aqui tem um potencial para cooperativismo que é um negócio impressionante. Se a gente não aproveitar esse momento, não aproveita mais. Só que isso afeta a nossa governança, né? Então, eu procurei fazer uma relação aqui da governança ou dos comportamentos da governança e do mundo bunny, né? Então, se os modelos estão mais frágeis, há maior vulnerabilidade das pessoas, das empresas, das crenças, né? Então, o que a gente tem que esperar do modelo de governança? Uma liderança mais próxima, né? Uma liderança mais dentro do negócio, que entenda o que está acontecendo nesse mundo, que saiba filtrar o que é fake news, né? O que é impulso, ruído, e o que é informação, né? Eu me lembro muito quando eu ainda trabalhava no sistema cooperativo, que o pessoal dizia, pô, mas a gente tem que ser igual ao Nubank, a gente tem que crescer como o Nubank, e tal. De novo, né, é um mundo bunny, assim, pô, mas por que eu tenho que ser igual no Nubank? Por que eu tenho que crescer tanto? Será que eu não tenho que crescer mais baseado nos meus valores? Então, o papel da liderança em construir fortaleza é muito importante. Então, o modelo de governança, ele tem que ser estruturado para que a governança seja resistente, né? Não adianta ter lá um conselho que concorde com tudo que o presidente do conselho fala, né? No mundo bunny, isso é um perigo, porque
Imagina, se o mundo está mais incompreensível, não linear, ansioso, e eu vou deixar um cara só guiar tudo pela cabeça dele, pô, nós temos um risco de errar muito grande. Agora, se a gente forma um conselho bem atuante, que se preparou e tal, e que interage bem com o presidente, bom, aí a gente tem mais chance de ter uma liderança próxima, uma liderança atuante. A mesma coisa é o nível de profissionalismo, né, de profissionalização. Não tem mais espaço para líder de cooperativa que não é preparado, que não é profissionalizado. Não tem. Eu estava dando uma aula na PUC esses dias e aí eu fiz uma provocação, botei um slide assim com o logo do Itaú e o logo de um sistema de crédito cooperativo. Eu disse, caras, qual o executivo que tem que ser melhor? O executivo do Itaú ou o executivo do sistema cooperativo? Na minha visão, o líder e o executivo do sistema cooperativo tem que ser melhor, porque ele tem que preservar o valor de uma série de pessoas que dependem daquela cooperativa. É diferente de uma empresa que tem um só dono, que ele arrisca ali o capital dele e tal. Na cooperativa, a governança tem dois papéis muito importantes, né, de cuidar do associado como usuário, como cliente, e cuidar dele como empreendimento. Né? Então, num mundo frágil, a gente precisa de melhores gestores, melhores lideranças, melhores dirigentes. Né? A mesma coisa na falta de referência, né? Nessa dificuldade de lidar com tanta informação, né? Aquele bombardeio de informação que gera uma descrença. Como é que a governança tem que se comportar? Tem que ser muito mais transparente. Nesse momento é o momento de reduzir a ansiedade a partir da transparência. Eu me lembro que durante a pandemia, que para mim foi o meu grande doutorado, eu fazia uma live com 33 mil funcionários toda semana. Né? E qual era o objetivo dessa live? Era poder dizer o que estava acontecendo com o sistema. Ó, nossa liquidez melhorou, nossos projetos estão andando assim, a gente não demitiu ninguém, tá. Por quê? Porque aquilo trazia tranquilidade. Porque o cara ouvia na Globo que todo mundo ia morrer. Aí ele ouvia nos políticos que era para tomar vacina, não era para tomar vacina. O cara não sabia o que era para fazer, aquela ansiedade toda. Via empresas grandes demitindo um monte de gente. O cara chegava em casa e não tinha condição de trabalhar. Então, o que a gente fez? Bom, vamos estruturar nossa governança de forma a ser totalmente transparente com os colaboradores, com o Banco Central. Então, a gente tinha uma reunião semanal com o Banco Central para passar tudo o que estava acontecendo com a empresa e com outros agentes financeiros. Então, a gente usou a transparência para reduzir a ansiedade. Né? Mas, de novo, né, se a gente quer dar transparência para os associados, não adianta eu jogar lá um monte de dado que o cara não vai nem saber interpretar. Então, a gente vai ter que preparar os associados para entender o que é a cooperativa, né? O que é aquele empreendimento, o que é que ele tem que olhar. Eu sei que isso é difícil, mas vai ter que fazer. Né? Depois, por último, a governança tem que estimular o diferencial cooperativo na prática. Porque se a humanidade está ansiosa, e a humanidade já teve outros momentos de ansiedade, mas se ela está ansiosa, ela está procurando ajuda, ela está procurando modelo de referência. E não adianta fazer discurso, não adianta eu chegar lá na comunidade e dizer, olha, agora eu sou cooperativa, eu sou bonito e tal. O cara sente que está numa cooperativa quando ele entra e é atendido de um jeito diferente. Depois a gente fala o que é cooperativa, mas deixa ele entender que é diferente. A mesma coisa, não adianta eu ir lá dizer que sou cooperativa, blá, 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 e depois atuar com uma qualidade pior do que a outra empresa que não é cooperativa. Isso está muito ligado aos inputs que a governança dá para as equipes também, tá? Por fim, ali no incompreensível, né, uma falta de clareza quanto ao futuro, ou quanto às respostas que são dadas, de novo, a transparência, para mim, é chave para tornar a empresa mais compreensível, mas também tem outro papel da governança, que é deixar claro para as equipes, para os associados, para o conselho, o que está sendo feito. Né? Porque eu tenho visto alguns movimentos que algumas lideranças têm dito assim, eu não vou nem explicar porque está tão difícil, eu estou aqui fazendo meus projetos, eu não vou nem explicar porque tudo muda toda hora, eu não vou explicar. Aí gera ansiedade, gera descrença, aí o conselho começa
a negar os projetos, aí a coisa começa a desandar, né? E a gente começa a não entender, mas por que eu não estou conseguindo tocar o projeto? De onde é que está vindo essa resistência e tal? Por isso, porque a gente não é claro no que a gente quer fazer, né? E você deve estar pensando, pô, João, mas tu acabou de falar que no mundo Bunny ele é incompreensível, então eu vou explicar o quê? O que a gente tem que explicar é onde a gente quer chegar, mesmo que de vez em quando a gente tenha que mudar. Então, se eu sou o conselho, ou se eu sou o diretor de uma cooperativa, o meu time tem que saber o que eu tenho na cabeça e onde é que eu quero chegar com aquele projeto. E não tem nenhum problema se daqui a meio ano eu descobrir que, olha, não é por aqui, é um pouquinho mais para a esquerda. E alimentando as pessoas de como as coisas estão andando e também prestar contas de como as coisas estão sendo entregues ou não, né? E aqui tem uma oportunidade, porque essa incompreensão também pode nos estimular a testar outras formas de resolver os nossos problemas. Não precisa mais ser do mesmo jeito. Como é que as cooperativas resolviam os problemas às vezes, né? Decidiam por um fornecedor incontestável. Então, se eu precisava de um sistema, eu ia na IBM, porque a IBM não tinha erro. Hoje não, hoje eu posso testar uma fintech, eu posso testar uma startup, eu posso me aproximar, já que eu tenho que explorar outros conhecimentos, vamos nos aproximar, vamos estudar outras formas de se organizar, né? Que eu chamo de criatividade assistida. Não vamos, frente ao incompreensível, a gente pega, se joga embaixo da mesa e fica esperando passar, né? Vamos ver o que passa. O que vai passar é algum trator em cima da gente. A gente tem que imaginar que tem modelos para ser experimentados, mais baratos, mais eficientes. A gente não tem que ter medo disso. Agora, a gente tem que se preparar para entender isso, né? Entender um novo tipo de forma de trabalho. E, Muito bom. e, e quando a gente se apavorar, volta para o porquê, né? Porque às vezes a gente, como líder de cooperativa, né? A gente chega de noite em casa e fica perguntando, mas por que eu estou fazendo tudo isso? Volta lá para os valores, aí vai entender por que a gente faz tudo isso. Gente, eu fiz aqui um super condensado de 30 minutos de Mundo Bunny para deixar a gente aberto agora para um pouco de perguntas, né? Aqui tem o meu contato também, a Ana também tem o meu celular, meu WhatsApp, mas eu queria era poder também ter um momento de discutir, de tentar responder. O bom agora no mundo bunny é que a gente não precisa acertar nada, né? Porque já que tudo é muito volátil, a gente pode chutar juntos, mas é brincadeira. A ideia é a gente tentar encontrar perguntas juntos aqui. Muito bom, João. Você já respondeu muitas coisas que eu tinha anotado para te perguntar, e traz aqui muito bem essa contextualização e a inter-relação entre a governança cooperativa e o mundo bunny. E eu queria aproveitar para que você pudesse trazer, assim, com toda essa trajetória e essa experiência que você tem em governança cooperativa, essa valorização que você traz aqui, dos princípios cooperativistas, né, e também dos princípios da governança, que é a transparência, que é a prestação de contas, a equidade. Como é que, na sua visão, nós podemos trabalhar isso com o grupo de cooperados como um todo? Quem já está no conselho de administração, ele está mais próximo da governança, ele está mais ciente, vendo tudo isso, trabalhando no direcionamento estratégico, tudo. Mas e os demais cooperados que às vezes vêm para uma Assembleia Geral Extraordinária, ou para uma Assembleia Geral Ordinária, ou para uma pré-assemblear, e que muitas vezes recebem ali informativos, ou mesmo no aplicativo, mas nem muitas vezes tiram o tempo de ler, ou leem superficialmente. Como trazer mais próximo o cooperado para entender esses princípios da governança, a importância da implantação das boas práticas de governança cooperativa, para trazer para dentro da gestão cada vez mais, a profissionalização técnica, né, desse processo. Queria que tu compartilhasse isso conosco. Legal, Ana. Eu tenho duas visões, duas opiniões sobre isso, tá? A primeira é que a preparação do associado, a aproximação do associado com a gestão do empreendimento cooperativo não pode ser um espasmo,
não pode ser no evento assembleia. Eu entendo que a gente tem que criar a cultura de mensalmente estar entregando informação para o associado. Eu me lembro que a gente lançou uma plataforma digital que era muito interessante, que ela dizia lá, de vez em quando ela mandava a gente chama de push, mas é uma coisa no aplicativo lá, uma informação, dizia, olha, sabia que a cooperativa viabilizou a plantação de tantos hectares de morango esse mês, tal, tal, tal. Ia linkando e chamando o cara para se interessar pelo que estava acontecendo na cooperativa durante todo o ano, né? Isso é bom, isso tem um tabu nas cooperativas, né? Porque elas acham que aí o associado vai ficar enchendo o saco pedindo informação, mas eu acho que é o jeito da gente trazer o cara aqui para perto, né? Não tornar a prestação de contas algo que acontece uma vez por ano, num evento rápido, que o pessoal está esperando um churrasco. Não, vamos, durante o ano, estar trabalhando com isso, né? E, e a outra a alternativa, outra minha opinião, é que às vezes a gente complica demais o que é ser cooperativa, né? A gente, para explicar o que é cooperativa, a gente cria um monte de arcabouços e leis e coisa, quando dá para explicar de uma forma mais simples, né? Pega lá os valores e conversa, explica, né? É só ver o posicionamento de marketing das cooperativas, como é complexo, né? Como a gente ainda tem que se explicar muito. Eu acho que a gente teria que aproximar o ser cooperativa das pessoas, né? Para as pessoas entenderem que, pô, eu me identifico com isso, eu quero me aprofundar um pouco mais nisso, isso aqui me interessa, né? Então, eu acho que falta um pouco dessa abertura. Mas, bom... Muito bem, eu concordo com você em relação a isso, e acho que sim, a gente tem que cada vez mais se aproximar do nosso cooperado, e de forma muito transparente, e numa comunicação efetiva, de fácil compreensão, trazê-lo para os aspectos de gestão da cooperativa, de governança. Eu acho que isso aproxima e faz com que ele se interesse pelo negócio que é dele, né, João? E, João, aproveitando ainda a tua experiência, em relação à segregação, a gente sabe que nós temos que segregar as atividades de governança das atividades de gestão. Algumas cooperativas ainda têm muita dificuldade para fazer isso, porque a diretoria é a mesma que o conselho de administração, em algumas delas, né? Na tua opinião, assim, qual o melhor caminho para a gente efetivar essa segregação de funções entre governança e gestão executiva? Ótimo. Sabe que o cooperativismo de crédito, ele teve que fazer isso na dor, né? O Banco Central determinou e fim de papo, né? Então, não teve muita discussão. Hoje, em retrospecto, o sistema cooperativo de crédito é grato a isso, porque foi o que manteve o sistema de pé, né? Os outros ramos, principalmente os que não são regulados, ainda têm uma dificuldade e uma interpretação da 5764 que diz que tem que ser só o conselho, tem que ser uma coisa única. Acho que já tem, a gente já tem necessidade de ter uma interpretação mais arejada dessa legislação, tá? Mas como é que a gente vai evoluir isso? E, aliás, Ana, isso foi o que mais apareceu na pesquisa que a gente fez com os agentes. O a maior restrição dos agentes em dar dinheiro para as cooperativas, em fazer operações mais sofisticadas em financiamento, foi a falta de segregação. Porque quando não há segregação, há um nítido potencial conflito de interesse. Porque o presidente do conselho, ele é um cargo político, ele tem que realmente cuidar do quadro associativo, ele tem que cuidar da organização daquele quadro, do estímulo àquele quadro. E aí, quem ouve isso, o que pensa? Pô, então esse cara vai fazer política populista, ele vai precificar de forma a só agradar os associados, mas prejudicar a cooperativa, ele vai fazer investimentos para tentar agradar as cooperativas e não vai preservar
a sustentabilidade do negócio. Então, quem olha de fora acha que isso pode acontecer. Como é que a gente evita isso? Esse conselho, esse presidente do conselho cuida do quadro social, garante que é o quadro social que vai ditar a estratégia central da cooperativa, mas a execução deixa a critério do executivo, que tem esse papel, ele tem essa job description, né? Ele tem que realmente cuidar disso. Por que eu digo que foi bom depois para as cooperativas? Eu acho que toda cooperativa deveria pensar em fazer isso de forma sem ser obrigada, tá? Porque depois que passou primeiro tumulto ali, em que o pessoal do conselho, os presidentes do conselho achavam que iam perder poder, eles enxergaram assim, puxa, mas para aí, o meu CPF está sendo protegido com isso, porque eu posso discutir tranquilamente com os associados a estratégia sem ser pressionado a fazer promessa ou a descumprir algum critério técnico, porque tem essa separação, né? Então, o próprio presidente do conselho se sentiu mais tranquilo na relação com o associado e entendeu melhor o seu papel. É muito difícil, tá? Principalmente porque a gente convive ainda com muito presidente que é fundador de cooperativa. E esses caras deram a vida pela cooperativa. Então, dizer para ele que ele não vai estar todo dia ali na decisão de crédito, por exemplo, é um problema, né? O cara vendeu o Corcel 2 dele para salvar a cooperativa. Então, ele quer estar ali no dia a dia. Mas ele tem que entender que é uma forma de proteção e que é uma forma também de lidar com a enorme complexidade que é uma cooperativa hoje, que é gigante, que é um negócio gigante, né? A gente já teve exemplos, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, de grandes cooperativas que quebraram, né, que estão aí numa situação bem difícil. Por quê? Porque os grandes projetos, eram feitos de forma paternalista e não pensando na viabilidade técnica daquilo. Uma maior segregação teria evitado isso e talvez a cooperativa tivesse hoje cumprindo seu objeto social de uma forma muito tranquila, sabe? Então, essa segregação, ela tem que ser entendida como algo positivo. Ela não diminui ninguém, nem o presidente do conselho, nem ninguém. Ela só coloca papéis mais tranquilos para todo mundo. E perfeito, João, o que você traz, e você traz essa questão da cooperativa de crédito, que foi meio que pressionada a fazer isso, e foi maravilhoso depois. Eu vejo que outros sistemas cooperativos de outros ramos, por exemplo, o ramo da saúde, que nós atuamos bastante, a Agência Nacional de Saúde Suplementar também está fazendo um pouco disso, trazendo pela RN 518 e também pela 507, que é da acreditação, essa boa prática, né, recomendada em relação à segregação. E ainda difícil de ser aceita. Mas eu penso que, à medida que se percebem bons exemplos e de que a segregação mostra que isso traz benefícios muito grandes para a cooperativa, aos poucos a gente vai estar conseguindo implementar isso. Eu tenho essa convicção e o mercado está mostrando isso, né? As cooperativas de crédito estão aí muito bem, obrigada, né? Tem um argumento, Ana, assim, um zoom que diz que, não, mas o executivo não tem o coração cooperativo. É claro que existe executivos com coração cooperativo, eu não tenho dúvida. Né? O cara pode ser um bom executivo e um bom cooperativo. Né? Não são coisas excludentes. Né? Então, não, a gente é que tem que ter talento para escolher as pessoas certas, né? Mas não se perde o tom cooperativo profissionalizando a gestão. Perfeitamente, eu concordo totalmente com você. João, em relação ao ESG, que é trabalhar a governança corporativa ou cooperativa, as boas práticas ambientais e sociais. Dentro do cooperativismo, o cooperativismo já tem muito essa questão da comunidade, já é um princípio, né, cooperativista. Como você vê a implantação do ESG nas cooperativas? Olha, Ana, eu acho que as cooperativas rasgam dinheiro. E vou explicar por quê, tá? A cooperativa, ela tem todo o ônus de ser uma referência em ESG, porque a gente tem que dar
satisfação para tudo que é associado, a gente tem que se comprometer com a comunidade, ou seja, tudo aquilo que é desejável para qualquer modelo de empresa, na cooperativa é DNA. Só que na hora de vender a ESG, mostrar para o mundo que a gente a gente cumpre bem a agenda ESG, a gente não faz isso. A gente fez um levantamento, a gente pegou a Exame Maiores e Melhores, pegou um setor da economia lá, que tem bastante cooperativas, e a gente pegou as maiores empresas não cooperativas e as maiores cooperativas que estavam no ranking. Entre as empresas não cooperativas, 78% delas publicam ESG no padrão GRI, ou seja, no padrão internacional. Empresas até, assim, bastante suspeitas, mas publicam no padrão GRI. Quando a gente vai olhar para as cooperativas, só 11% publicam no padrão GRI. Pô, mas não faz sentido na minha cabeça, né? Porque a cooperativa, ela tem condições de atender boa parte ali da escala GRI, mostrar isso para o mundo e colher os benefícios de ter esse padrão, porque já está no nosso DNA o comprometimento com a governança, com a comunidade e tal. Eu sei que alguém pode estar me ouvindo dizendo, não, João, mas aqui uma coisa é meio torta e tal. Gente, o publicar o padrão ESG ou se comprometer com a agenda ESG não significa que a gente tem que estar perfeito. O que a gente tem que estar é evoluindo. Ninguém está exigindo que a empresa amanhã seja completamente perfeita em todos os indicadores, em toda a agenda. O que ela tem que mostrar é uma jornada. E eu penso que a maior parte das cooperativas tem o que mostrar e tem coisas bonitas para mostrar. E eu acho que deveria ser uma prática usual das cooperativas adotar a publicação. A publicação, ali, a medição, ajuda a gente a ser pragmático no ESG e não ficar viajando muito, né? E nos ajuda a enxergar onde é que a gente pode ser melhor, né? Mas também nos ajuda a conversar melhor com o mercado, nos ajuda a mostrar a nossa natureza cooperativa. Então, eu entendo que a gente perde por não estar mostrando ao mundo o quão bom de ESG a gente é. Por mais que a gente saiba que tem alguns pecados para, sei lá, fazer a penitência ali, melhorar, mas, em geral, a gente é muito melhor do que o resto do mercado. Perfeito, João. João, olha, estamos indo para os finalmente e não vai dar tempo de fazer todas as perguntas, mas esta é uma muito importante. Planejamento sucessório, de forma harmônica, profissionalizada, na cooperativa, com o preparo, né, dos conselheiros, dos cooperados, para assumir novos cargos, para a gente oxigenar também, para não ficar anos e anos com os mesmos membros do conselho, por não ter outras pessoas preparadas, ou até com interesse, né, em assumir. Qual a metodologia que você recomenda, na sua experiência, como a gente incentiva para ter novos cooperados se desenvolvendo, se preparando para assumir a sucessão? Ana, pergunta maravilhosa. Eu acho que ela está no cerne de vários desafios da governança do cooperativismo hoje em dia. Tá? Eu passei agora por um processo de sucessão que foi bem estruturado, como é no livro. Assim. Fizemos tudo. E esse processo todo me fez refletir de por que empaca o processo de sucessão nos conselhos. Porque a gente vive isso em 80%, 90% das cooperativas, a gente tem essa dificuldade. E sabe o que eu entendi, o que eu percebi? É que muita gente está conduzindo o processo de sucessão pensando nos sucessores. Fica mapeando o sucessor, fazendo planilha, aí tem uns que é com corzinha, outros é com pontinho, aí manda o cara fazer curso não sei aonde, tal, né? Fica enrolando o cara faz curso de tudo, né? Mas não está pronto, faz mais um curso. Mas sabe o que está travando? É o sucedido. Ele é o cara que... Vamos se colocar no papel de um presidente de cooperativa. Tá? O cara está ali há 30 anos. O cara assumiu aquilo quando era uma bronca. Quando era o pato feio da cidade, ninguém queria assumir. Ele foi lá, assumiu, reviveu a cooperativa, empenhou os bens, fez renascer a cooperativa.
é respeitado hoje por isso que ele fez, ele vai no galeto de domingo da igreja lá, todo mundo conversa com ele. Olha, imagina o que está a cabeça desse cara. Ele acha que a hora que ele for sucedido, as pessoas não vão nem dar bom dia para ele. E isso pode parecer muito poético para um cara que veio de finanças como eu, mas isso acontece na prática. E aí ele começa a se blindar e ele não quer largar o osso, porque ele não se preparou psicologicamente para isso e às vezes nem materialmente. O cara às vezes depende daquela remuneração. Então, na minha visão, por quem passou por processo de sucessão, por quem viveu muito disso, para dar certo, tem que olhar com o olhar do sucedido. Por exemplo, tá? Criar o comitê dos sêniores, né, onde o cara continua convivendo com a cooperativa, né, tem um papel de assessoria ali dentro. Qual é o problema de criar isso? Não tem problema nenhum. Muitas grandes lideranças do cooperativismo vão para o ostracismo, né? O cara acaba saindo, aí ninguém mais fala do cara e tal. Isso é muito ruim. E isso está empacando os processos de sucessão. O sucedido está se sentindo muito ameaçado. E aí não rola, porque aí ele fica minando, né? É interessante que tem alguns candidatos à sucessão, assim, o cara que está na posição que vai ser sucedido, o que ele faz? Ele escolhe um candidato bem ruim. É óbvio que o cara vai dar errado, ele, então tá, então eu fico mais alguns anos, tudo bem, eu resolvo, que é para não largar o osso. Então, acho que metodologia tem, vocês devem conhecer um monte de metodologias, elas funcionam, mas ela só vai funcionar se englobar o sucedido e olhar para o lado psicológico, às vezes até familiar, e financeiro do cara. Para ele se sentir assim, ó, cara, tu vai ser sucedido, mas tu não vai morrer, vai ter alguma coisa aqui para a gente te ocupar. E tem muito conhecimento na cabeça desses caras, tem muita coisa boa para se aproveitar. Claro. Essa é minha opinião, tá, Ana? Sobre o Perfeito. processo, aí vocês conhecem, né? Como é que conduzir, avaliar, essas coisas todas. Muito bom, muito bom. Então, infelizmente, a nossa live já está chegando ao fim, mas eu ainda quero aproveitar mais um último minuto e pedir para você deixar uma dica para os nossos líderes do sistema cooperativo, de outros ramos, não só do crédito, em geral, né, do sistema cooperativo, para incentivar a implementação da governança nas cooperativas. Que vantagem, que benefício, que estímulo você deixaria aqui para que os executivos que nos escutam e que são membros de cooperativas, te ouvindo, sentissem o desejo de começar também a botar a governança no dia a dia dessa cooperativa? Olha, na minha dica é o seguinte, isso vai acontecer. A governança profissionalizada e dual vai acontecer. Então, a minha dica é seja protagonista, não seja atropelado. Estuda, propõe, se envolve, seja o protagonista disso, porque vai acontecer, é necessário. As cooperativas, do tamanho que as cooperativas são, da relevância que elas estão ganhando, necessariamente a gente vai ter mais profissionalização e vai ter a gestão dual na governança. Então, seja protagonista, não deixa uma norma vir e te surpreender com isso. E o pessoal tem condições. Então, é bom. Depois a gente nota que é bom. A gente se encontra no novo papel. Perfeito, João. Então, ser o protagonista e fazer com que isso aconteça antes que seja obrigado a ser feito. Fazer por vontade própria e estimulando, então, a sua cooperativa a evoluir. João, foi um privilégio para nós contar com você nesta live. Tenho certeza que você agregou muito a toda a nossa audiência. Eu quero te agradecer muito por estares conosco. E, olha, o pessoal aí está te dando parabéns, que adoraram a live. Obrigado. E nós temos aí em maio uma nova live, vamos estar comunicando para vocês o tema, mas provavelmente ainda vamos ficar dentro do tema da governança e dentro do cooperativismo. Queremos trazer aqui um case de sucesso no cooperativismo com a governança implantada. Então, legal. João, obrigada, viu, pela presença de você, obrigado a todos da nossa audiência e esperamos vocês na próxima live. Gratidão, tá, João. Boa noite, obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.